Esse é o nosso momento também de oração, e eu queria fazer essa leitura com vocês sobre um texto do Thomas Merton, que era um místico, e ele fala sobre o temor, e um temor que se revela quando a gente se descobre distante de Deus. E é uma nova perspectiva sobre a ideia de temor, que não é medo, mas é essa sensação de saber que a gente, por algum motivo, está distante daquilo que é a vontade de Deus. Vamos ler juntos? E é só na presença de Deus que nos revelamos em toda a verdade. Por que então, que vendo a Deus em sua luz, vinda na obscuridade da fé, também vemos a mesma claridade, como somos diferentes do que pensamos ser em nossa ambição e vaidade? Aqui, o recolhimento colore-se de compulsão e daquilo que os padres chamam de santo temor. Temor é o conhecimento de nós mesmos em presença da santidade de Deus. É o conhecimento que temos de nós diante do seu amor, ao ver como estamos longe do que esse amor queria. Mas um temor santo não pode temer o amor. O que ele teme é a discrepância entre si e o amor, e corre a esconder-se no abismo de luz, que é o amor de Deus e sua perfeição. Então o temor aqui, e aí para não se contrapor a Bíblia, né, que o amor lança fora todo o temor. Então o Thomas Merton está dizendo que é essa discrepância entre aquilo que o amor deseja para nós. E quem se define como amor é o próprio Deus. Eu sou amor, Deus é amor. Então não pode existir um temor que é medo, mas um temor que se reconhece impuro, indigno, em construção o tempo todo diante dessa santidade que é Deus. E eu queria sugestão de convidar nesse momento de oração para a gente se colocar nesse lugar. A gente vive um tempo que o temor, essa ideia de uma submissão, é algo que a gente corre ou se afasta, né? Porque parece que é uma ideia de controle. Mas a gente está falando de Deus. Não está falando de controle da igreja sobre você, do pastor sobre você, mas da sua relação com Deus, que precisa sim, em algum nível, em algum momento, ter essa dimensão de que nós não somos Deus e não somos iguais a Deus, e que existe uma diferença entre aquilo que Deus faz e aquilo que nós podemos fazer com a melhor das intenções e com toda a nossa potência. Essa é uma diferença crucial na teologia da libertação sobre a luta pela transformação do mundo. Devemos lutar todo dia pela transformação do mundo, mas nunca achar que nós vamos consumir ou completar ou estar em plenitude com aquilo que é a realização de Deus quando Ele diz que vem para transformar o mundo. Entende? Só Deus consegue fazer isso perfeitamente. Nós conseguimos apontar com oração, com vigilância, com disciplina espiritual, que é importante, apontar o reino, mas a gente não consegue trazer plenamente. Entende? Porque isso precisa ser uma obra de Deus. É a diferença qualitativa entre aquilo que nós, seres humanos, podemos fazer e aquilo que Deus pode fazer. E que só Deus pode fazer. Por isso que nós oramos, por isso que nós suplicamos e por isso que nós nos colocamos como instrumentos da vontade de Deus e da graça de Deus todos os dias para transformar o mundo. Mas sem nunca ter essa ambição de achar que nós mesmos, em nós mesmos, com as nossas forças, sozinhos, conseguimos fazer isso. É isso que move esse lugar e a igreja que se chama pelo nome de Jesus Cristo. Quando oramos, oramos em nome de Deus. Quando pedimos, pedimos em nome
de Deus, para que Ele faça em nós todas as coisas. Amém? Então, meu convite é que a gente passe por esse lugar. Um lugar de humildade, de reverência, de temor. A gente já sabe agora o que é temor nessa perspectiva. É essa diferença, essa distância entre esse amor que Deus tem, que é a vontade dele, e aquilo que nós realmente somos. Aquilo que Paulo falou, né? O tempo todo ali, que bem que ele queria fazer. Ele não fazia, mas o mal, né? Está sempre perto dele. Parafraseando, tá? Quem quiser ver o texto. Mas aí, em resumo, é um pouco disso. A gente está sempre lidando com as nossas sombras, com aquilo que nos afasta desse amor. E o meu convite é para que a gente entre nesse lugar. A oração tem essa finalidade também, de nos levar a esse lugar. Um lugar de proximidade com Deus e de reconhecimento dessa distância daquilo que somos, daquilo que falamos e daquilo que queremos. Eu estou falando aqui e às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas que legal, mas eu estou no mesmo lugar que você, tentando todo dia me aproximar desse amor, diminuir a distância desse amor, todos os dias. É isso que a igreja faz quando se reúne. Não é um monte de gente perfeita. É um monte de gente que está procurando diminuir a distância entre aquilo que entende que é a vontade de Deus e aquilo que a gente faz e é na prática todos os dias. Amém? Amém? Amém. Aproveita e dá uma pentecostal. Amém? Então vamos orar e se coloque diante de Deus. Você pode fazer isso com alguém ou sozinho. Fique à vontade. Deus, Pai, Mãe de amor, de misericórdia, bondade, graça. Obrigado porque a gente ainda tem, mesmo a gente às vezes achando que te conhece muito, que já estudou, que já é crente há muito tempo, mas obrigado porque o Senhor sempre se revela de novas formas e nós podemos aprofundar o conhecimento que a gente tem de quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor tem colocado nos nossos corações um espírito e um desejo por justiça, uma sede pela igualdade, pela equidade, por tudo aquilo que a gente sente falta, às vezes, mesmo não tendo vivido. A nossa falta a falta que a gente sente da justiça, a falta que a gente sente da plenitude. Eu acredito que isso vem do Senhor. E que o Senhor possa se fazer presente aqui nessa comunidade, onde a gente sonha tanto, deseja tanto ser relevante, encarnar a sua mensagem, o testemunho da vida de Jesus. Às vezes a gente se debate com as dificuldades, com os problemas, a gente questiona se a gente está no caminho certo, se é isso mesmo. Mas obrigado porque o Senhor usa essa própria comunidade como um espaço de cuidado para a gente. O Senhor acalma o nosso coração a partir dos abraços dos nossos irmãos e irmãs. O Senhor acolhe as nossas dores, chora com a gente em cada momento que a gente encontra um amigo, uma amiga e partilha das belezas da vida. E o Senhor também ri, canta e dança com a gente nos nossos momentos de alegria coletiva, Senhor. Que o Senhor possa agir nessa comunidade, estreitando esses laços, fortalecendo, que possamos nos tornar mais unidos, mais fortes. Que o Senhor possa seguir nos orientando, apontando aquilo que a gente está fazendo de errado e nos mobilizando a seguir no caminho que é o mais de acordo com a sua vontade. O Senhor abençoe cada vida aqui individualmente, né, nos seus desafios cotidianos, cuidando de trabalho, família, relacionamentos, tudo aquilo que nos aflige e se fazendo presente como esse Deus misericordioso, gracioso, amigo da nossa caminhada. Que essa nossa história de vida individual, mas também coletiva como igreja, possa ser um testemunho disso tudo que a gente acredita, que a gente bota tanta fé e deposita tanta esperança. O Senhor nos deu uma oportunidade de agir dessa maneira e ser isso que a gente deseja ser, testemunhos de quem o Senhor é. Muito obrigado mais uma vez. O que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Por tanto amor, por tanta emoção.
Chegou e
esperança de um novo ser. Vieste só por mim, seu amor é sem igual, santo amor. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo. Nada vai, e nada vai me separar do teu amor, meu Cristo. Nada vai. Mais uma vez, nada vai me separar. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo. Nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo. Nada vai. Bom dia a todos e todas. Quero pedir em primeiro lugar desculpa do casaco, do fogo, porque tem jogo agora, não brincadeira, por isso não, tá frio aqui, é o único casaco que tem no carro, mas eu gostei, eu acho que pode ser uma boa vestimenta sacerdotal, a gente pode instituir. Amém, igreja? Amém. Puxa Puxa aqui pra mim. Os demônios se manifestam também. Depois a gente fala sobre isso um dia. Mas enfim, e é muito bom estar aqui com vocês. E eu queria refletir sobre um tema que tem me tocado, particularmente por conta até dessa minha ausência e dos motivos que me tiraram, que tem me feito fazer outras coisas. E eu queria pensar com vocês sobre um tema que eu acho que está atravessando todos nós, que somos do século XXI, de 2019, especificamente brasileiros, especificamente cariocas, que é o tema do cansaço. Eu estou cansado, eu não sei qual é a condição de vocês também, e a despeito do cansaço ser uma condição que a rigor todo mundo sempre está, né? Sempre quando se fala de estresse, por exemplo, você está estressado, todo mundo sempre está, ou acha que está estressado. É raro você encontrar alguém que não está estressado. Se for botafoguense, mais ainda, né? Os flamenguistas talvez fiquem menos estressados, né? Enfim, depende, ultimamente menos, né? Tá, tudo bem. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre a nossa condição de vivermos numa sociedade que cada vez nos cobra e nos coloca num fluxo constante, incessante, de um movimento, de um reflexo, de uma ação, de uma entrega. E pensando nesse tema e pensando para falar aqui para vocês, eu lembrei de um livro pequenininho que eu li há pouco tempo, de um filósofo chamado Byung-Chul Han, que é um coreano que vive em Berlim. E eu estou praticamente gripado. E esse coreano, ele vai analisar a sociedade, o avanço da sociedade, o desdobramento das sociedades que há pouco tempo Foucault chamava de sociedade disciplinar, e Deleuze de sociedade do controle, e alguns outros teóricos vão analisar de outros aspectos. Para o Byung-Chul Han, a sociedade que vivemos agora é a sociedade do cansaço. Então, nesse livrinho, nesse pequeno ensaio dele, enfim, você pode encontrar para ler depois com calma, ele vai analisar justamente o tempo que a gente vive como sendo um tempo onde a principal característica que se cobra de nós é o desempenho. E o desempenho, obviamente, pensando muito no aspecto profissional, eu quero pensar hoje um pouco nessa relação de cansaço, trabalho, descanso, ócio, e pensando, obviamente, à luz do Evangelho e esses temas. O Han vai analisar, então, que na sociedade do século XXI, o grande mote, aquilo que nos atravessa como característica principal, é o desempenho pessoal, né? Cada homem desempenha a sua função independente, são as novas formas de trabalho, o PJ, né? Que provavelmente talvez aqui haja pessoas que trabalham nessa função, o Uber, né? É o que alguns chamaram de uberização da vida. Tudo agora é feito por cada um de nós, e cada um de nós é a sua própria empresa, é o seu próprio patrão e é o seu próprio empregado, o que gera uma falsa ideia, uma ilusão de liberdade, de autonomia, de flexibilidade, o que tudo bem, é fato que há
há algum desses aspectos ali em jogo, mas a rigor o que está aqui em jogo é uma autoexploração, né? Pensando nos termos, talvez feministas, né? De exploração do trabalho, né? Não gravou não, né? Eu não falei isso, eu falei cristão, né? A gente pensa que se numa perspectiva clássica havia a relação do trabalho, o trabalhador que tem a sua mão de obra, que vende a sua mão de obra para aquele que tem os meios de produção e, portanto, ele é explorado nessa condição, e o trabalho como sendo, na sociedade capitalista, um espaço de exploração, né, onde tudo vira mercadoria, o Han vai dizer, o homem vira sua própria mercadoria agora. O homem se autoexplora e entende nisso uma coisa boa, né? Entende nesse aspecto uma positividade que dá para a gente essa, então, flexibilidade, essa autonomia, esses novos tempos, enfim, mas faz com que a gente rompa as barreiras, ou, na verdade a gente vive na consequência disso, da relação entre patrão e chefe, entre senhor e escravo, e nós agora somos ao mesmo tempo o escravo e o senhor, o patrão e o empregado, e isso é ruim, né? Porque as barreiras se rompem e você não sabe mais quando você está na condição de trabalhador ou de empregado, ou de chefe, ou de senhor ou de escravo. Está tudo muito fluido no nosso tempo, e as barreiras, quando elas se rompem, elas fazem com que a gente viva o tempo todo atravessado por tudo. Ao tempo todo você é o seu chefe. E ao tempo todo você é o seu chefe que pega no seu próprio cangote. Ao tempo todo você é o seu chefe que se autoexplora e, portanto, você vive nesse limite, nesse liame entre as duas condições e vive cansado. Porque você não consegue relaxar no sábado de manhã, porque você poderia estar produzindo. Você deveria estar produzindo na sexta-feira à noite, né? Porque você é o seu próprio chefe. E mesmo aqueles que não são o próprio chefe e que vivem numa situação de uma sociedade em que, numa relação profissional que você tem o seu chefe e tudo mais, a gente vive numa sociedade que cada vez mais cobra de nós, enquanto até empregados, um desempenho constante. Tá aí o papel dos coaches, e nada contra exatamente os coaches, também, eu sei que existem alguns entre nós, mas existe um problema um pouco, ou melhor, existe uma consequência um pouco direta, alguns desses coaches que têm atuado como forças motoras desse processo de alto desempenho. Eu vejo alguns vídeos que rolam na internet de coisas absurdas, de você tem que trabalhar o tempo todo, todos os seus amigos são o seu network, né? Todos os momentos são oportunidade de ganhar, de vencer, de fazer. E óbvio que isso tem os seus lados positivos, como eu pontuei, mas num cômputo geral, né, o que está em jogo aqui é a exploração do indivíduo. É o indivíduo que não tem mais um sábado. É o indivíduo que não tem mais um domingo. É o indivíduo que não tem mais um feriado, que não tem mais uma sexta-noite. A gente está o tempo todo sendo consumido, porque somos uma mercadoria. Nós fizemos mercadoria ou somos resultado de um tempo que nos faz uma mercadoria, né? Então está aí a internet para poder fazer com que não haja mais fronteiras. O tempo todo o seu WhatsApp toca e é o seu chefe, e é algum cliente. E ao tempo todo você sendo atravessado por essa forma de ser no mundo. O que está em jogo aqui é isso, né? Porque o trabalho não é só uma coisa que você faz de segunda a sexta, né? Mas ele constitui uma relação muito própria que a gente estabelece com o mundo. Tá aí o que Marx dizia, né? Eu falei 2 vezes Marx, na terceira, né? A gente vai ter que realmente ser chamado de comunista. Que já não chamam, mas enfim, apesar de nós sermos nada contra de quem é. Mas o ponto aqui acho que você estava falando besteira. Quem está falando aqui do Marx, da exploração. Tudo bem, vou voltar para o esboço aqui. De bolso, relação do trabalho. Relação do trabalho ela é central na vida do indivíduo. Tanto é que muitas vezes quando alguém te pergunta quem você é, você fala, eu sou professor, eu sou psicólogo, eu sou, sei lá, pastor, né? O trabalho ele tem uma relação muito próxima com o que a gente é. Até porque ele ocupa grande parte do nosso tempo. E não é à toa, né? O trabalho ele faz parte muito do projeto de Deus do homem em relação à terra. É o chamado mandato cultural, que a gente aprende na teologia, que é o cuidado do homem com a terra, né? O cuidado do homem com a sua própria sobrevivência, né? Você vai comer o que você planta, você precisa, então, portanto, cuidar da terra, cuidar daquilo que é a criação de Deus, para poder até ter o seu próprio alimento, o seu próprio sustento. E aí, nessa relação do trabalho que está mudando, muda também a nossa subjetividade em relação à vida, em relação ao tempo, em relação aos prazeres, em relação ao amor, em relação a tudo.
Então, não à toa, né, e aí vai dizer o RAM, nós vivemos uma sociedade do cansaço, onde a gente o tempo todo está sendo cobrado, está sendo explorado para produzirmos sempre. E aí, saindo um pouco do campo do trabalho, mas pensando um pouco até na relação do prazer, né, e aí pensando aqui no tempo que a gente vive do cansaço, a gente hoje passa a maior parte do nosso tempo na rede social, no celular, né? E aqui eu não quero entrar naquele clichê de ficar dizendo que o celular ele vai nos levar para uma sociedade robotizada. Não é isso, apesar de você também ter esse aspecto, mas realmente a nossa subjetividade quando a gente está no celular é do descanso. Deixa eu descansar aqui, aí você entra lá no Zap. E aí você vê lá um grupo do Zap que, né, o presidente quer fazer isso. Você, aí você vai, vamos fazer, vamos fazer e tal. Aí você entra no Facebook, alguém fala mal do Botafogo. Você, mas não pode Botafogo. E aí, a relação que a gente estabelece com as redes sociais é uma relação também de produção. Né? Não é uma relação de lazer no sentido de uma contemplação, que é o que está por detrás do que eu quero falar aqui. Né? A relação com a rede social é uma relação que a gente chamava nos anos 2000, e que começaram a aparecer essas novas formas, era a internet 2.0. Não sei se o pessoal lembra disso, que você produzia o próprio conteúdo, né? E é isso. E aqueles que ainda trabalham com isso têm que produzir conteúdo o tempo todo. Você produz o que você é, e você é o Instagramer, é o YouTuber, enfim. A gente está atravessado por isso. Então, o que eu quero, né, enfim, dizer é que a gente o tempo todo está produzindo. A produção é a grande moral do nosso tempo. Se a gente produz, a gente está dentro. Se a gente não produz, a gente está fora. Enquanto uns postam, outros pastam, né? De alguma forma, né? Se você não posta, você está pastando. E estar pastando é não estar dentro. É não ser visto, né? Outros vão dizer que a sociedade é um espetáculo, né? E é onde o indivíduo é aquele que é visto. É aquele que tem as visualizações, que tem as curtidas, que é percebido. Quem não é percebido não existe. Né? Quem não está na rede social, alguém que não tem rede social nenhuma, nem WhatsApp. WhatsApp é difícil. Alguém não tem, só tem WhatsApp? 2, 3, vocês não existem, vocês sabem, né? Vocês são zumbis aqui. Você não tem Facebook, nem Instagram, nem Twitter. Eu sempre sofro esse bullying. Você sempre sofre. Não foi bullying, muito pelo contrário. Só para descontrair. Eu não consigo não estar. Eu já saí do Facebook 7 vezes, voltei sempre. Já saí do Instagram umas 3, volto sempre. Porque eu sinto como que se fosse um suicídio, sabe? É uma extensão de mim. Como viver sem mostrar. Como ir num show, ou num teatro, ou sei lá, ou contemplar uma obra de arte. E estar numa relação inútil, porque no fim das contas é isso que está em jogo quando a gente pensa no lazer, quando a gente pensa no ócio, né? É ser inútil, é não servir, que é a grande lógica do capitalismo, né? Você só serve se você consome, ou se você produz. E aí, a lógica do RAM, eu sou a própria mercadoria, ou seja, eu consumo e sou consumido agora. A coisa ficou mais louca ainda, né? Enfim. Então vivemos esse tempo, e aí os desdobramentos naturais disso, patológicos, são 1000 doenças, né? 1000 efeitos colaterais. O pessoal psi aí, eu sei que tem uma galera psi. Aí, tem vários. Aqui, esse grupo aqui todo, né? Você, mas eu sei que tem mais gente. Enfim, ok. Sabem do ponto que a gente vive num tempo em que o tempo todo vaza, transborda doenças mentais. O Han vai dizer, vivemos num tempo onde as pessoas infartam psiquicamente. São os infartos psíquicos. Porque é isso, a gente não dá conta. A gente não dá conta, o homem não dá conta de viver o tempo todo online, ativo, produzindo, fazendo, atento. Que droga que é ter que saber de cada passo do presidente para poder militar direito? Que droga é saber de tudo que o autor ou o cantor disse para poder me posicionar ao lado dele? Não pode saber que naquela música tal ele foi machista? Não pode. Que droga nesse sentido psicológico que eu estou querendo pontuar, tá? A militância é fundamental, só que eu acho que a gente perde um pouco a noção de que vivemos dentro de um tempo, então, portanto, a gente não consegue ver o nosso próprio tempo, a gente está dentro do próprio tempo, do quanto a gente é atravessado por uma força meio inevitável, né? De produção, de atenção, né? E a atenção, ela é
uma característica que faz com que você o tempo todo não possa se distrair. E dá para relaxar, dá para não cansar, atento o tempo todo, né? Estando o tempo todo atento e forte, percebendo tudo, olhando tudo, preocupado com tudo, né? E aí a Bíblia, né, já que estamos na igreja, a Bíblia vai dizer, vai dar alguns referenciais para a gente. Eu quero pensar em dois deles, né? Um referencial do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, que a gente precisa ter em mente para viver o nosso tempo, não só o nosso tempo, né? Mas viver a vida como a gente imagina que é o projeto de Deus, né? Dentro daquilo que eu quero chamar aqui de contemplação. A vida contemplativa como sendo uma resposta a esse cansaço do nosso tempo, né? A essa vida que vivemos no descaso do descanso. O primeiro ponto é que Deus institui um sagrado do descanso, né? Deus se revela ao povo e a gente vê em todo o Pentateuco uma série de inserções da ideia do Shabat, né? Do descanso, que Deus, como exemplo, o faz no sétimo dia, né? A imitatio Dei, ou seja, a nossa imitação de Deus também é a imitação do descanso. Não é só da criação, da produção. Eu, inclusive, preguei aqui uns 2 anos atrás, sei lá, 1 ano atrás, sobre o primeiro versículo da Bíblia. No início criou Deus toda a terra, né? Devemos imitar Deus na criação, somos seres criativos. Mas como imitarmos Deus, como criarmos, se não temos tempo para pensar? É possível ser criativo estando o tempo todo ativo? Sem o ócio? Qual é a relevância do ócio, da contemplação para a criação? A gente não tem mais ócio, a gente não tem mais tempo, e não tem porque a gente não consegue mais ter, a gente já está doente. Daqui a pouco vão ser definidas várias doenças, outros já têm, umas 3 ou 4 doenças novas aí que são relacionadas ao celular. Você está tremendo o tempo todo, enfim, de você olhar as coisas assim agora, enfim. Mas daqui a pouco vai colocar várias outras patologias que têm a ver com isso, né? Que tem a ver com a nossa forma de viver o tempo todo atento, sem relaxar, tenso, rígido, né? Preocupado, enfim. E o ócio é fundamental, né? Sem o ócio a gente não tem mais ócio. Eu observo às vezes quando eu vou no metrô, eu tinha uma foto que era emblemática, assim. Eu estava na frente de 5 pessoas e as 5 assim, sabe? Olhando. E eu achei muito curioso porque cada um está num mundo diferente ali, mas vivendo o nosso mundo aqui, mas sem viver o nosso mundo aqui. Destruindo o presente, destruindo o agora, destruindo o instante, destruindo a vida. A gente sempre nega o aqui para viver em outro espaço e às vezes em outro lugar, enquanto isso é problemático para uma vida de qualidade, para uma vida no sentido visceral. Né? Enfim, então a gente não tem mais ócio no metrô. Se você não mexer no celular, que está sem sinal, detalhe, mas você dá um jeito. Você faz download, você vê o que não foi visto, você entra numa estação outra ativa, enfim, responde mensagens antigas, né? O celular é que nos faz o tempo todo estarmos atentos. Você nem... Vou falar. Você nem vai no vaso sem celular, vai. Você vai no vaso, fazer o número 2 com o celular. Desculpa, só eu vou. Vocês ficaram meio incomodados. Não? Escandalizei você? Você também vai, amigo? Vai lavar a mão depois. Ou não, né? Você sabia que o celular é a maior fonte de coliformes fecais que existe? O seu celular é imundo. Você passa a mão em qualquer lugar e bota no celular. Quem lava o celular aqui? Só não. Álcool. Não, lavar... Quando cai no vaso... Não, mas aí tu pega de novo. Já caiu? Isso nunca aconteceu comigo. Então, cuidado. O celular é minha vida. Eu guardo tudo menos o celular. Vamos lá. Então, é isso. A gente não tem mais o ócio, não tem mais esse estado contemplativo que gera na gente o questionamento e que é fundamental numa relação com Deus. E é fundamental numa relação com o próximo. E é fundamental numa relação comigo mesmo. Sem a contemplação, né, e a gente vê nesse estado constante de atenção, o que sobra é a ansiedade, que é a loucura do nosso tempo. É a gente ansiosa o tempo todo porque não consegue viver o agora. O que é ansiedade? Senão uma incapacidade total de viver o presente. De ver o que está acontecendo aqui agora. De esperar. De viver. De pastar. Como faz a vaca. Né? Está pastando, mas está vivendo. Por que a vida dela é menor? Porque a gente está vendo a lógica da produtividade. Na lógica que impõe sobre a gente uma culpa de ser vagabundo. Né? De deitar numa tarde de terça-feira. Não trabalhar. Até no
no domingo a gente se sente, né? Enfim, cometido disso. Então, o primeiro ponto que eu queria pensar é que Deus institui o sábado como uma atividade sagrada. E aí, a gente que é de igreja, né? Não sei quantos aqui realmente cresceram na igreja, enfim, mas a gente sempre tem, nós evangélicos de Batista, Assembleia, né? Nós guardamos o domingo, né? Não é o sábado, né? Os adventistas guardam o sábado. Acho que só os adventistas, né? Enfim. Mas a gente pensa geralmente no dia do descanso como o dia de ir para a igreja. Porque isso acontece ao longo do desenvolvimento do povo, da história do povo, né? Existem várias teorias, várias interpretações diferentes da função do sábado. O sábado aparece no Gênesis, aparece lá no Gênesis 2, como descanso de Deus, mas ele não aparece nos patriarcas, por exemplo. Os patriarcas não guardavam o sábado. Então o sábado, que tem uma função central na história do povo até hoje, né? Os judeus até hoje estabelecem o sábado como uma coisa marcante, distintiva da cultura judaica, né? Você vê, tem lá no meu prédio, no antigo prédio, uns vizinhos judeus que eles só subiam de escada no sábado, porque apertar o botão no elevador é um trabalho. Então, para eles, é central a função. Tem várias regras, né, do judaísmo em relação à guarda do sábado. Na própria Bíblia tem, você não pode fazer um nó, nem desatar um nó, que é um trabalho. Né? Então, assim, enfim, essas ideias vão evoluindo, vão sendo aprimoradas, mas até hoje é importante para o povo a guarda do sábado, só que ela, no texto, ela vai se desenvolvendo. Então, ela tem lá no início da Bíblia, e não sei se você sabe, mas, enfim, Pentateuco há várias interpretações, a hegemônica que não foi escrito por Moisés, foram vários textos interpolados. Então o texto de Gênesis 1 e 2 é de um autor e dos patriarcas é de outro autor. Né? Eu até cheguei, quando eu preguei aqui sobre Gênesis 1, falar da importância da criação para um povo que está exilado. Provavelmente esse texto é escrito no contexto do exílio, quando eles estão presos, escravos, cativos na Babilônia. Então a gente precisa escrever um texto para lembrar do Deus que cria, do Deus que é poderoso. E esse texto da criação também tem esse aspecto importante do contexto, que é a ideia do trabalho não ser contínuo, como era para os babilônicos, por exemplo. É a ideia de que Deus institui o descanso. É a ideia de direitos humanos. Não só para humanos direitos, mas é direitos humanos para todos os humanos que não têm que trabalhar de segunda a segunda, como vivemos hoje nessa loja, né? Voltando nessa loja. E reafirmar só isso, não é uma evolução, mas é uma involução, que é muito o que a gente está vivendo hoje na política, né? É um retorno à selvageria, porque o mundo selvagem é assim, o animal ele caça de segunda a segunda. O animal, quando está comendo a caça, ele está preocupado se ele não vai ser caçado. Então o animal vive tenso, o selvagem é isso, é o tenso, é o que está o tempo todo com medo. Né? E a gente está voltando, enfim, a vários aspectos que vão nos levar à vida do medo, né? E é importante a vida da bárbara. O Nietzsche já dizia isso. Sem o descanso, Nietzsche, no século XIX, sem o descanso a sociedade segue para a bárbara. Enfim, voltando para cá. Então esse texto ele tem a sua instauração nesse contexto, no texto do Antigo Testamento, né, o sétimo dia, que Deus descansa. E é legal pensar que Deus descansa no final, sendo a culminância da criação, não o homem, como a gente aprende na Bíblia, né? No sexto dia, mas antes disso. Não é, a coroa da criação não é o homem, é o descanso. E aí, o que entender disso, né? O que entender desse momento? Que o descanso é a eternidade. O descanso é o estado onde Deus ainda está. O que Deus fez no oitavo dia? O que Deus, vamos lá, né? O que Deus estava descansar no sétimo se ele vivia o tempo todo na eternidade, né? Por que ele precisava descansar? O que significa isso? Qual é a metáfora do texto? Que tem todo um aspecto metafórico evidente, né? É dizer que a eternidade é esse descanso, é esse estado pleno, de plenitude do humano, de plenitude do ser, de plenitude da criação divina, do desejo de Deus para nós. E que implica, obviamente, o trabalho também, mas não o trabalho que apaga, que destitui o sentido da vida, que no fundo é isso que a gente está vivendo hoje e já vivemos no passado. Né? É um trabalho que nos explora e, portanto, nos aliena e, portanto, nos leva a uma vida menor. A uma vida que entende no trabalho, na realização, no sucesso, seja lá o que isso for, na aquisição de bens, na visualização, na mostra de que você tem e o outro não tem, portanto você é um vencedor. E Deus que te ajudou, obviamente, quem está carregado com um discurso religioso por detrás para legitimar o teu sucesso financeiro,
Deus é que te deu isso, né? Deus faz uns presidentes e outros, né, ricos, é isso? Então, eu tenho que legitimar o meu discurso em Deus para poder ficar de boa, para poder ficar menos culpado com isso, com esse sistema, que na verdade ele só gera alienação e só gera uma vida menor. E que se a gente não romper com essa lógica de um trabalho que não dignifica o ser humano, mas pelo contrário o explora, a gente não vai entender nunca o plano de Deus, nunca vai entender realmente o que é a vida, né? A gente vive para trabalhar ou trabalha para viver? Qual é a nossa relação com a vida e aquilo que a gente não percebe da vida porque a gente está sempre pensando no trabalho, né? Eu gosto de pensar que quem está morrendo nos ensina mais do que quem está vivendo, né? Quem está morrendo, relatos de quem está perto da morte, são os relatos mais fundamentais da vida, né? De pessoas que sabem, tipo o epitáfio, aquela música de Titãs, né? Queria ter amado mais, queria ter trabalhado menos e renovado, né? Trabalhado menos, ter visto o que eu ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado a vida como é, enfim, a ideia é o trabalho e o cansaço do nosso tempo e outros aspectos, que aí, atrelado a isso tudo, tem um aspecto da loucura do nosso tempo, das notícias do jornal, né, daquilo que está acontecendo hoje e que a gente não está dando conta e que agrava o nosso estado de cansaço, de estafa, de burnout, né, que é o tema da moda hoje. Enfim, então o Shabat não é só um momento só sagrado, e que os judeus entendem a ciência até hoje como um rito, como uma atividade específica, né, que tem numérica, que tem um dia para começar e para acabar, mas ele é também uma postura que Deus instaura no ser humano. Porque eu gosto e aí voltando para o texto da criação do mundo, Deus cria no primeiro dia as árvores do céu, é isso? Acho que o céu, né? E aí no primeiro dia ele cria o céu e depois ele olha para o céu e diz que está bom. Então tem um aspecto estético aqui. Tem uma contemplação de Deus no trabalho. A cada dia que Deus cria, o escritor do texto deixa claro que Deus contempla, que Deus sente prazer, né? Tem uma relação com aquilo estética e, portanto, de prazer, porque estética tem a ver com prazer, com sentido. Né? E aí, no segundo dia ele volta para trabalhar e no final do dia ele de novo olha e diz e viu Deus que era bom. E bom na atividade no sentido relacionado ao belo. E viu Deus que era belo. E no terceiro dia ele foi. Então Deus não esperou acabar o sábado ou a sexta-feira. Sabe quando a gente fica na sexta, sextou? Por que só sexta na sexta? Tá? Tirando o aspecto linguístico. Mas por que também não terçou ou quartou? Porque a gente estabelece uma relação dualista com a vida de trabalho e descanso. Descanso e trabalho. Por isso a segunda-feira, você não odeia a segunda-feira, você odeia o capitalismo. Né? É isso. Né? Você não é a segunda-feira, coitado. É o problema. É o capitalismo, que diz que na segunda-feira acabou. Né? O futebol, o chopp, a festa, a brincadeira. E detalhe, a instauração do sábado no calendário judaico é um dos aspectos determinantes para a instauração do calendário. O calendário está sendo formado nesse período aqui. E junto com o sábado tem as festas. Né? Os judeus davam muito valor às festas. Eles eram um povo festeiro. Diferente de nós, evangélicos, né? Que a gente tem dificuldade com festa. Tem dificuldade com o corpo. No fundo é isso, né? Já conversamos sobre isso algumas vezes. Então, a festa é fundamental para a vida. É sagrada. A festa é uma instalação sagrada. Assim como a família, é o que dizem tanto, né? A festa também é. Né? E aí tudo tem a ver com a festa, vai. Você não vai na festa, enfim, né? Só conversar. Vai dançar, pular, beber, correr não vai, né? Dançar de novo, rir, abraçar. Você vive a vida, né, na sua plenitude, enfim. Então, a instauração do sábado é uma atitude sagrada e que está muito além do ritual frio, legalista, mecanizado, coreografado, como muitas vezes a gente entende esse movimento, essa instauração. Ela atravessa a vida como um todo. Ela atravessa a sua segunda, a sua terça, a sua quarta. Se Deus é o exemplo, Ele é o próprio exemplo, dentro do contexto lá do texto, do mito, da metáfora, que é o texto, é um exemplo para ensinar para a gente o ponto que no primeiro dia, na segunda-feira, olha e vê que é bom. Vai no cinema na segunda-feira.
Abraça quem você ama na segunda-feira. Pega uma praia, no horário de verão é melhor, né? Na segunda-feira. Não tem nada. Precisa fazer alguma coisa. De horário de verão, não. Acaba com direito trabalhista, com previdência, com tudo, mas horário de verão. Até a nossa praia tirar. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. O exemplo que Deus nos dá é, então, um exemplo de uma vida plena, e a vida plena comporta o descanso. A vida plena comporta a contemplação, porque Deus contempla a própria criação dele. A vida plena comporta a arte, comporta o ócio, comporta a inutilidade, porque ser inútil é também ser humano. Por que a gente tem que estar sempre produzindo, né? Como dizem no nosso tempo. Então, o Shabat é um modelo então, que atravessa exatamente a vida do trabalho. É uma orientação para os babilônios, é uma orientação para os senhores, de que nós pararemos um dia na semana, porque Deus assim quis. A gente não vai trabalhar de segunda a segunda. Então é direito humano, é direito trabalhista. E não só trabalhista, também tem um aspecto forte na terra. A gente poderia abrir uma janelinha aqui, que é o descanso da terra também. A terra também descansa o ano sabático, né? Depois de 7 anos haveria um descanso da terra. Porque eu cuido da terra, eu não exploro a terra. Eu não sou o explorador, mas eu sou o que cuida da terra. Porque ela é tão sagrada quanto eu. Ela foi criada tanto quanto eu, dentro desse sistema de criação divina. Então, é uma relação que atravessa o ser humano como um todo e a sua terra, uma relação ecológica. E a ecologia, pensando como, no seu sentido literário, né, ecologia oikos, logia, né? Oikos é casa. Então é cuidar da nossa casa, é cuidar do nosso espaço, é cuidar daquilo que é nosso, daquilo que também constitui a gente como ser humano. Então, assim como o trabalho, a casa também. Né? Então, é cuidar disso, é cuidar para a gente poder, como a gente descansa hoje num lugar que não tem cuidado, que não tem parque, que não tem praça, que não tem espaço para a gente poder relaxar. Você tem que relaxar no shopping. Tem que relaxar dentro do condomínio fechado, que tem lá a piscina, tem vista infinita. Enfim. Então, em primeiro lugar, Deus instituiu o sábado como um exemplo, como uma metáfora de uma postura que devemos ter na vida, rompendo com essa lógica do nosso tempo, uma lógica que nos explora, uma lógica que nos tira da grandeza da vida. Em segundo lugar, Jesus ratifica essa lógica. Dentro do programa do Reino de Deus, que revê alguns aspectos, ressignifica outros, resgata outros, reafirma outros, o sábado está dentro desse projeto. Porque a primeira imagem que a gente tem quando a gente pensa em Jesus e o sábado é a crítica. É quando Jesus cura no sábado, é criticado. Por isso diz quem veio primeiro, né? O sábado ou o homem. O homem, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E é certa essa visão, porque, dentro da minha perspectiva, claro, né? Porque Jesus ele realmente tem uma intenção de ressignificar a sua própria religião. Talvez menos do que criar uma nova, outra conversa. Mas ressignificar a sua própria religião e resgatar no sentido originário, que é menos ritualista e legalista, e que está aqui para poder instituir quem está dentro, quem está fora, quem está certo, quem está errado, quem é pecador e quem é santo, né? Quem guarda o sábado. E mostrar que, na verdade, tudo que foi criado para a dignidade humana. O homem, aí volta, né? O homem é a coroa da criação, mas o homem no sentido amplo. O homem com a sua relação com a terra, com a sua relação com os animais, com a sua relação com o todo. Né? Então, o que Jesus está dizendo ao romper, ao criticar os que criticaram, é dizendo, sim, o sábado deve ser guardado. E Jesus depois termina dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Então, ele é o Senhor de tudo, inclusive do sábado, e o sábado também faz parte, mas ele não é uma atividade legalista, e, portanto, Jesus nunca guardou o sábado, nem no sentido clássico, né, da sua época. Você não vê Jesus parando no sábado para não fazer nada. Inclusive, tem um texto que Jesus está com os discípulos atravessando uma colheita, um milharal, sei lá, não era milharal, era de cevada e trigo. Como é que é o nome disso? Trigaral, sei lá. Atravessando uma colheita e os seus discípulos pegam, e não podia pegar, porque é o trabalho, né? Colheita. E aí vem a galera lá, pegaram aí, não pode, não sabe. E é a crítica se estabelece da mesma forma, né? O que foi feito primeiro? O homem não sabe. O que é mais importante? Né? O homem ou o ritual que
no nosso tempo, ele é cooptado, porque o capitalismo coopta tudo, como sendo mais uma forma de descansar, mas guiada para o consumo, né? É isso, a gente para descansar, vai no shopping, né? O sábado o quê? A gente vai no shopping, a gente consome um filme, a gente consome comida. Então, ou seja, o que Jesus está querendo dizer é que é importante a lógica do sábado, mas não como uma atividade fria, calculista, moralista, legalista, estanque de todo o resto, separado de todo o resto. Acho que isso deve atravessar a vida como um todo. E aí Jesus, portanto, era capaz de ir em festas, de comer e beber pra caraca, porque a Bíblia fala que ele faz o tempo todo, que tem uma dimensão do prazer aqui, tem uma dimensão do descanso, né? Comer e beber também é um descanso, que é quando a gente para, né? E para, tudo bem, menos contemplar, né? Porque quanto mais a gente come, menos a gente contempla, mas de se relacionar e se conectar com a vida, com o outro que está contigo, né? Com o seu próprio corpo mesmo. Enfim. Então Jesus, ele reafirma essa condição, porque ele sabe da importância do descanso no seu tempo. Aliás, ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está o tempo todo acolhendo, descansando, se isso pode ser dito assim, pessoas cansadas ao seu redor, porque o texto diz o tempo todo, Jesus olha a multidão, Mateus 5, primeiro versículo, ele olhou a multidão e teve compaixão dela, porque a multidão está cansada, está com um fardo pesado, a multidão está tendo que trabalhar para pagar a dívida, mas não consegue pagar a dívida, porque a dívida é maior do que ele pode conquistar. Então, cada mês que trabalha, ele aumenta a dívida dele, olha que loucura. Qualquer semelhança com o nosso tempo é mera coincidência, né? Ele trabalha mais do que ele pode pagar a dívida, então ele está sempre preso ao Senhor. E naquela época, Jesus está vendo um contexto de um império muito opressor, mas no próprio contexto religioso dele já havia essa opressão de pequenos latifundiários, digamos assim, pessoas que tinham também a posse de terras pequenas e que, portanto, oprimiam os trabalhadores, os lavradores. Portanto, Jesus fala o tempo todo para os semeadores, para os agricultores, para os pastores, para o povão que está cansado, ganhando nenhum salário mínimo por mês, sem direitos trabalhistas, sem 13º, sem férias, todo mundo PJ. Mas PJ, menos PJ ainda. Né? Enfim, Jesus, ele olha esse povo e vê que esse povo está cansado. E vê que esse povo não aguenta mais o peso colocado sobre eles pelo império, o peso colocado sobre eles pela religião. E no fundo toca a gente, porque a gente está cansado também da religião. A gente está cansado dessa religião, que estabelece os melhores e os piores, que diz quem pode estar dentro e quem não pode, que se associa aos poderosos, que se associa à elite, que se associa a quem detém o poder, porque quer o poder, porque é sedenta pelo poder, porque deseja dia após dia o poder. É a sede de poder que está no nosso contexto religioso, especificamente evangélico, especificamente brasileiro, carioca, do qual fazemos parte de alguma forma. Né? A gente está cansado disso também. Isso nos coloca um fardo pesado. Quando Jesus fala, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está dizendo, olha, o meu é diferente do deles. Porque o meu reino é diferente do reino de César. O meu fardo, o peso que eu coloco nas costas de quem me segue, de quem vive no meu reino, de quem é cidadão dessa sociedade ideal que eu estou propondo aqui, política, portanto, né, é diferente. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu vim para trazer a paz. Trazer a paz nesse sentido, né, pleno, total, é o shalom de Deus, que era não só uma paz sem probleminha, mas era um shalom que atravessava a vida do indivíduo como um todo, política, econômica, familiar, psicológica, geral. Né? Então eu vim trazer a paz, mas uma paz diferente. A minha paz não é igual a paz que eles não. A minha paz é diferente. É uma paz que ressignifica tudo. Então Jesus, ele entende o descanso, esse descanso que o reino de Deus propõe, como uma ressignificação da vida como um todo. E como um aspecto que atravessa a nossa vida como um todo, que está implicado, no qual está implicado as festas, o comer, o beber, né? E beber, né? E abraçar, e chorar, e conviver,
e sentar na mesa, que é uma grande metáfora, talvez uma das principais metáforas do reino de Deus, a comensalidade, que é estar junto para estar igual, para ser igual e para compartilhar aquilo que nos alimenta, aquilo que nos dá vida. Então, disse Jesus, né? Eu sou aquele cujo fardo é leve, cujo jugo é leve. Né? Eu sou aquele que veio para trazer o descanso. Vocês ouviram o que foi dito lá atrás. Né? Há uma separação, há um fardo que coloca como santo aqueles que entram dentro de um sistema moralista. Mas isso não é a essência da lei. A essência da lei é o amor a Deus, é o amor ao próximo. A essência da lei é a misericórdia, é a compaixão, é a hospitalidade, é agregar o estrangeiro, né? É cuidar do escravo, é cuidar daqueles que estão em outra condição social de exclusão e, portanto, cansados, sem forças. Né? Enfim, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento nos apresentam essa dimensão do descanso como sendo uma dimensão ideal, como sendo uma dimensão que atravessa o todo e que não deixa de fora o próprio trabalho. Entende o próprio trabalho como sendo mais uma das facetas da vida, e faceta essa que não pode nos tirar do que a vida tem de melhor. É sintomático a história de Marta e Maria, né? E que Maria está lá numa condição contemplativa e Marta de serviço. E Marta fala para Jesus, olha, manda ela trabalhar também, tem louça para lavar, tem comida para fazer e tal. E Jesus fala, olha, deixa aqui, porque isso que ela escolheu foi a melhor parte. E faz com que a gente tenha até uma leitura também dualista, né, para entender que é menos importante o serviço e mais importante a contemplação. Eu não leio dessa forma. As duas partes são importantes, mas tem uma parte que é mais especial, tem uma parte que é mais significativa no que nos traz aquilo, que nos dá um significado para a vida, que é o espírito contemplativo, que é perceber na vida, perceber na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, Deus. Isso que a gente chama de Deus. Né? É perceber no ônibus, é perceber no metrô, é perceber na louça lavada, é perceber no dia a dia de Deus. Né? Gideon Liu falou do Thomas Merton, e aí eu selecionei um texto também do Thomas Merton, para ler. O Merton, que era um místico muito angustiado com a miséria do mundo, é um místico que é político também, não é aquela ideia clássica do místico ermitão, que vai lá no meio do mato, apesar dele também, né, de ser um grande trapista. Mas o Merton era aquele cara que ele dizia que ele vivia na ambiguidade da barriga, o paradoxo da barriga, pensando em Jonas. E aí ele pega Jonas como se fosse um exemplo paradigmático do cristão, né? Uma metáfora, porque dentro da barriga ele está isolado, está sozinho, mas Deus o colocou ali. Então é como se ele estivesse ali dentro da barriga num estado individualista de contemplação do que Deus fez com ele. Mas em compensação havia uma missão a ser feita lá em Nínive, que ele não fez, e que ele tem que fazer, que também Deus o mandou ir. Então esse paradoxo de vou ou não vou, né? Should I stay or should I go, né? Para onde eu vou, se fico só na vida contemplativa, que é muitas vezes a lógica, a filosofia da nossa religião, né? São os cristãos que vão para a igreja e louvorzões, né? Contemplativos, que a gente fica horas lá cantando Rio Som, cantando Lagoinha, nada contra Rio Som e Lagoinha, ok? Gosto muito, tá? Já vi muito. Mas tem por detrás essa lógica só da contemplação, né? Da vida religiosa, que estabelece só na contemplação o seu lugar. E não é só o lugar da contemplação, o lugar da vida religiosa e da vida cristã. É também a vida do trabalho, é também a vida da ação. Né? E aí o Merton vai dizer, olha, andar pela rua, varrer o chão, lavar os pratos, escolher feijões, ler um livro, dar um passeio pela mata, tudo pode ser enriquecido pela contemplação e pelo obscuro sentido da presença de Deus. Essa contemplação é justamente a mais pura, porque a pessoa não olha para ver se ela está lá. Esse caminhar com Deus é uma das mais simples e mais completas maneiras de viver uma vida de oração. Uma das mais seguras. Ela nunca chama a atenção de ninguém, muito menos a atenção de quem a vive. E aquele que a vive logo aprende a não querer ver nada de especial em si mesmo. Esse é o preço da liberdade. Ele diz isso no texto que eu vou achar.
Ibidem, droga. A experiência interior. Tá? Thomas Merton, um livro central da mística de Thomas Merton, que era um cara que foi pra rua, andou com Martin Luther King, era um cara que viveu ali a luta, principalmente americana, contra a guerra do Vietnã e outros aspectos que ele entendia como absurdo da época dele, mas tinha, né, nisso tudo uma experiência contemplativa. Nisso tudo, em andar pela rua, em varrer o chão, ele percebia que nessas coisas, que aparentemente são coisas cotidianas braçais, ele via a contemplação, ele via esse espírito que atravessa o ser humano, que contempla, que vê o que faz e como Deus, exemplo de Deus, diz. E que consegue viver uma vida atravessada por esse imperativo, que eu chamo aqui do descanso, mas que pode ser entendido como um imperativo da contemplação. Né? O Nietzsche, voltando para ele, diz o seguinte: a principal carência do homem ativo, aos ativos faltam usualmente atividade superior, e nesse sentido eles são preguiçosos. A principal carência do homem ativo é que eles não têm a capacidade de contemplar, porque essa capacidade ela é mais difícil do que a atividade. A capacidade da Maria de contemplar Jesus ela é mais difícil do que a capacidade de viver sempre ativo. A capacidade de parar e desligar o celular, porque há quanto tempo a gente não desliga o celular? Desligar o celular, só mais se for desligar os e-mails. Tudo bem, a gente já tem hoje, né? Quando você não desliga o seu celular? Porque alguém vai te ligar, alguém precisa de você, será? Desliga, passa o sábado depois de desligar, para você ver a mágica que está acontecendo. Né? Você não consegue, enfim, porque é mais fácil ficar o tempo todo ativo. Ele diz o Nietzsche, então, terminando: os ativos rolam como rola a pedra, segundo a estupidez da mecânica. Martelou Nietzsche. A estupidez da mecânica que está o tempo todo trabalhando, tempos modernos, né? Chaplin, o tempo todo ali fazendo, e que não para pensar, para contemplar, para mudar de direção e para parar. Porque, repito, eu disse no começo, a gente não está descansando quando a gente está na rede social, que é o que a gente mais faz quando a gente para. A gente não está descansando quando a gente está ativo, vendo a atualização do Instagram, onde pessoas estão produzindo e te entendem produzir também. A gente precisa criar formas de contemplação e que realmente seja uma ruptura com a lógica do nosso tempo. E que seja uma ruptura com a lógica do trabalho do nosso tempo, com a lógica ecológica do nosso tempo. No fundo aqui, para terminar, o que está em jogo aqui são visões de mundo distintas, que no fundo é o que a gente chama de cosmovisão, que tem sido capturada muito por uma leitura específica mais conservadora do texto da Bíblia, mas que eu entendo que, a partir do reino de Deus, eu consigo também entender uma cosmovisão, uma visão de mundo que está rompendo com a visão ecológica do mundo do império, e que a gente pode entender também com a lógica do nosso tempo. Ou seja, o que está em jogo aqui são duas visões antagônicas de mundo, uma visão babilônica e do Império Romano, e a outra visão de Deus e de Jesus. O que está em jogo são duas propostas distintas, e a proposta cristã, a proposta do reino de Deus, ela é subversiva. Ela é contra a cultura, ela é contra o império, anti-imperial. Ela está contra essa marcha que oprime, que sobrecarrega, que esgota o indivíduo e que consegue construir, aí está a grande questão, o que Deleuze já dizia, que é uma produção de subjetividade que coloca no próprio indivíduo o desejo daquilo que ele consome e, portanto, o próprio indivíduo acha que a liberdade de consumir é o que ele tem de mais essencial. Em outras linhas gerais, né? Em outras palavras, a gente deseja aquilo que produziram em nós o desejo. A gente deseja aquilo que o nosso tempo diz que é o certo, e a gente estabelece nessa consumação desse desejo a plenitude da vida. A plenitude de uma vida que é autoexplorada e, portanto, é de sucesso, que tem não sei quantos seguidores, que faz e que acontece, e que passa férias nas Maldivas, e que no domingo está curtindo em algum lugar caro, e que tem as roupas, enfim. A lógica do nosso tempo estabelece uma exploração contínua e constante, que no fim das contas a gente deseja isso. Que no fim das contas a gente está consumando o nosso desejo que foi implantado em nós. Entende? Que desejo é esse? Que liberdade é essa? Como diz o Thomas Merton, aqui está a liberdade. A liberdade de fazer o que tem que ser feito, a liberdade de trabalhar, portanto, mas de perceber nessas coisas
uma separação, uma relação de autonomia em que eu faço essas coisas, mas eu faço ela de outra forma, não de forma mecânica, como diz o Nietzsche, a estúpida mecânica daqueles que só fazem, daqueles que só agem, daqueles que só são levados pela onda do nosso tempo. Que a gente possa, então, como resposta, né, como diz o Thomas Merton também, a contemplação como resposta à loucura do nosso tempo, como resposta a esse espírito do tempo no qual a gente vive, aonde nós somos o tempo todo levados ao não descanso, ao cansaço, portanto, que a gente possa responder cristianamente através da contemplação, através da vida da oração, que nada mais é do que um momento em que você rompe com tudo, com o relógio que toca, com o horário da novela, com o Instagram atualizando, com tudo, e que hoje vários movimentos estão aí tentando ressignificar com todo o seu lugar, mindfulness, meditação, tem o seu lugar tudo isso, mas a oração também é essa prática. Elas são semelhantes à oração, a vida contemplativa da oração, que para tudo, que significa também tudo, que para a nossa vida, e vida essa que Jesus não abriu mão, e que constantemente nos evangelhos são relatados Jesus indo para o monte orar, Jesus parando tudo para orar. Então que a gente possa responder a essa loucura do nosso tempo de forma cristã, né? De forma a contemplar mais a nossa vida, o que está acontecendo, a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, em resposta à loucura do nosso tempo. Amém? Vamos orar? Pai, Mãe, Deus, que a gente, a partir da leitura do teu texto, a partir da vida que o teu texto, que a tua palavra nos dá, nos encontrarmos com aquele lugar que perdemos, com aquele lugar essencial que sempre a vida nos leva a fugir dele, mas que nesse lugar, um lugar onde o Senhor está constantemente nos aguardando, que nesse lugar de paz, nesse lugar de tranquilidade, nesse lugar que também é uma casa, é um vilarejo, é um lugar onde a gente se relaciona com a vida, com o outro e com a gente mesmo, que a gente possa, nesse lugar, viver a nossa vida e sempre nos voltarmos ao Senhor, nos voltarmos àquilo que a nossa fé aponta, que é a existência de um Deus soberano, de um Deus que significa tudo, um Deus que nos dá o amor e que nos impele ao amor, que a gente possa voltar a esse lugar sendo assim o desejo do nosso coração e que o nosso desejo seja a nossa prece e a nossa prece. Essa é a oração em nome de Jesus.